vocês foram uns dos municípios que ajudaram a preencher aqui, mas preencheram, legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jun, tá? Yokoyama, eu sou médico, cirurgião plástico, sou professor da Faculdade de Medicina da UFAM, né? E estou fazendo um trabalho aqui, juntamente com a telemedicina da UEA, a respeito dos fissurados, tá? Eu também sou oficial da Polícia Militar, por isso que eu estou fardado, né? A gente está participando de uma junta, então quando acabar aqui eu vou ter que voltar de novo pro quartel, tá legal? Eu já me apresentei, né? Então vocês que estão participando agora aí, fiquem à vontade para interromper a aula, fazer perguntas, tá? Se tiver alguma dúvida aí, a gente vai fazer de tudo para responder agora, né? E se tiver por acaso depois, pode mandar também, ok? Pessoal, eu mandei um link, né? Pedi para Evelyn, para a professora Cássia enviar um link aí para vocês preencherem, né? Não é uma avaliação, não é prova, não é nada, é mais um questionário mesmo para a gente saber como é que estão os municípios, né? Se vocês já sabem para onde mandar, o que tem que fazer quando um paciente fissurado nascer aí no município de vocês, né? A gente recebe muitos pacientes dos interiores aqui do Amazonas, né? Então, por isso que a gente está desenvolvendo esse projeto aqui com vocês, ok? Uma coisa que eu vi aqui é que muita gente ainda não sabe para onde mandar esses pacientes, tá? Então, durante a aula aqui a gente vai poder falar sobre isso, né? Onde que é a referência aqui. Mas eu queria que vocês preenchessem, tá? Esse formulário aqui antes de vocês terem acesso a essa aula. Essa aula aqui é mais uma conversa, né? Mais para frente posso gravar umas aulas separadas sobre cada etapa, né, do tratamento da fissura lábio-palatina para ficar disponível para vocês aí, ok? Então vamos lá, pessoal. O que é fissura lábio-palatina, né? Meu nome é Jun Yokoyama e vamos lá. Então, pessoal, muita gente não sabe, né, sobre a estatística da fissura lábio-palatina. O que segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 3 minutos no mundo, tá, nasce uma criança com fissura lábio-palatina. Então, vamos dizer assim, deformidade, né, que é frequente, né? Eu acho que a gente tem pacientes de todos os municípios daqui do Amazonas. Então, para vocês saberem que não é tão difícil de nascer, tá bom? Uma outra estatística é que para cada 600, 700 nascidos vivos, uma criança vai nascer com fissura lábio-palatina, ok? Então vamos lá. A fissura ela pode ser dividida em praticamente 3 grupos, vamos dizer assim, né? Aquele paciente que só tem a fissura no lábio, né? Então a gente chama de fissura labial, né? Essa fissura, essa abertura, ela pode ser só lá no céu da boca, no palato, né, que é a fissura palatina, ou ela pode pegar desde o lábio, passar pela gengiva, passar pelo céu da boca e até acometer o nariz, tá? Que é a outra classificação de fissura, ok? Então vamos começar falando sobre a fissura labial. Então, pessoal, quando a gente fala fissura, né, é uma abertura, tá? Então, fissura labial é uma abertura no lábio, tá? Um termo muito conhecido, muito utilizado de forma leiga, tá, pessoal? Ou seja, a gente da área da saúde, esse termo ainda é um termo errôneo, ok? Então a gente está tentando fazer um trabalho de conscientização também, né? Para vocês não chamarem mais os pacientes fissurados de lábio leporino, ok? Tá? Então o termo correto é fissura labial, ok? Quando ela comete só o lábio, tá? Então consiste numa abertura, né, no lábio superior, tá? Então o inferior ele é completo, né? Se vocês verem aqui nas duas imagens aí, só o lábio de cima que é acometido, tá? Então existem vários graus de abertura. Vocês aí que têm contato com esses pacientes, tem paciente que só pega o lábiozinho, a gengiva está íntegra, né? Tá inteira, o palato pode estar fechado também, mas como eu falei, existem vários graus, ok? Com relação à lateralidade,
ela pode ser uni ou bilateral, tá? Então ela pode ser realmente só de um lado, o lado direito, o lado esquerdo, né? E dos dois lados, ok? Geralmente, né, esses pacientes fissurados unilaterais, bilaterais, vão apresentar algum comprometimento da asa nasal, tá? Ou seja, mesmo que essa fissura seja pequena, né? Por exemplo, a primeira foto aí de cima, vocês conseguem ver que não está completa, tá? Ela não vai até o nariz, ela se interrompe antes de entrar no nariz, mas vocês podem ver na foto aí que o narizinho dela aí já está deformado, já apresenta uma certa deformidade, ok? Então, de acordo com o grau, com, né, o tamanho, a extensão dessa abertura, né, ele vai causar diversos graus de comprometimento aí dessas estruturas da face, ok? Vamos lá, e fissura palatina, como eu falei, é quando acomete só o céu da boca, né? Então, existem duas classificações, tá? Então, ela pode ser completa, né? Quando a gente vai desde o forame incisivo até lá a úvula, né? O paciente apresenta uma úvula bífida, ou seja, ela está partida no meio. Ela pode acometer somente o palato mole, que é que é o céu da boca lá atrás, né? Aquele lá que quando você abre a boca e fala, você consegue ver a movimentação daquela estrutura, tá? O palato duro já faz parte aqui do palato, né? Fica abaixo do osso, né? Palatino. Então geralmente ele é íntegro, tá? Mas pode cometer essas duas estruturas, tanto o palato duro como o palato mole, tá? E geralmente ele que faz a comunicação entre a boca e o nariz. Então isso pode atrapalhar as alimentações, né? Às vezes o paciente amamenta, né? Mama, né? E a comida vem o líquido, né? Acaba saindo pelo nariz, ok? Eu tinha uma outra coisa para falar sobre o palato, mas acho que na frente a gente vai continuar vendo sobre isso, ok? Então, os pacientes fissurados, hoje em dia com bullying, né? Então, um paciente que nasce com uma fissura, ele tem diversas dificuldades, né? Desde a amamentação, né? Ou seja, o paciente que tem fissura de palato, ele não consegue, muitas vezes, ter uma pega adequada, né? Por quê? Porque quando o recém-nascido ele mama, né, ele cria uma pressão negativa lá que vai ajudar a sugar o leite da mãe, né? Então, se você tem uma outra abertura, né, que é esse contato, essa abertura, essa comunicação com o nariz, ele não vai conseguir ter essa amamentação adequada, tá? Então, muitas vezes ela vai acabar, pode vir leite, claro, né? Mas ela vai acabar engolindo também muito ar, ok? Esses pacientes aí também, eles podem ter problemas auditivos, né? Então, os pacientes fissurados nos municípios aí que tem uma fonoaudióloga aí disponível, né? O teste da orelhinha pode vir ou não alterar, tá bom? Outra dificuldade são o sorriso, na verdade, né? Os dentes acabam vindo assim de forma desorganizada, né? Justamente por causa desse crescimento facial, desse crescimento aí da maxila, né? Então os dentinhos eles podem vir meio tortinhos, tá bom? E assim, a grande maioria dos pacientes fissurados, eles são normais, tá, pessoal? Tem uma certa porcentagem, sim, que eles estão associados a alguma síndrome, né? Então o paciente fissurado, ele tem tudo para ser uma criança normal, uma pessoa normal, né? Então, isso que nós queremos evitar, pessoal, que ele entre na vida escolar, né? Sofra o bullying, né? Sofra o preconceito, né? Querendo ou não, criança, muitas vezes eles acabam manifestando essa diferença, né? Percebida aí pela fissura. Então, a gente ainda recebe paciente mais velho, né? Mais velho que eu falo assim, que já passou da época do tratamento adequado, ok? Então a gente vai ver na frente também que existe uma linha do tempo desse tratamento, né? A gente recebe paciente aqui com 5 anos, 7, 12 anos, que até hoje
tá com o lábio e o palato aberto, tá? Então é isso que a gente quer evitar, para que esses pacientes aí eles consigam ter uma vida normal, né? E porque eles merecem também, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quando que ocorre a formação da face, tá? Então, muitas vezes aí, quando a gravidez ela não é planejada, né? A mãe ela acaba tendo uma vida normal e tal, né? E muitas vezes ela acaba descobrindo com 2, 3 meses já de gestação, né? E a formação da face ocorre justamente nesse segundo e até o terceiro trimestre, entendeu? Entre 4 trimestre, entre 4 a 12 semanas. Ou seja, nesses 3 primeiros meses de gravidez, então, tá? Então, com um mês, mais ou menos, 2 meses, o rostinho dele, a face dele já está formada, tá? Então, isso que a gente quer também orientar o pessoal, né? Que, claro, o ideal é que exista, né, uma programação, né, de gestação, justamente para ajudar também a evitar, porque a gente vai ver também que existem vários fatores que influenciam, que podem influenciar, na verdade, né, a ocorrência da fissura lábio-palatina. Tá legal? Então, esse quadro aqui é mais para realmente mostrar para vocês que a gente ainda pega muita gente, muitas mães, né, que quando chega, ela descobre que ela está grávida, ela já está com 3 meses e meio, 4 meses, né? Ou seja, ela já formou o nenenzinho dela lá, ele já, se ele for vir fissurado, ele já está com o rostinho formado, ok? Vamos lá, então existem várias causas, né, descritas na literatura, que, né, a gente fala, tem muita gente que, principalmente do interior, que vem com aquelas mitos, né, que chave dentro do bolso, né, até vi um paciente que falou sobre descascar o alho, né, errado, né, tem que seguir uma sequência. Então, pessoal, isso aí é tudo mito, tá legal? Mas existem várias causas que estão influenciadas na ocorrência da fissura, tá? A primeira é a genética, tá? Então, a gente fala que a ocorrência da fissura ela é multifatorial, né? Então, não é só uma causa envolvida na ocorrência da fissura, tá? Então, tem a causa genética, sim, né? Uso de bebidas alcoólicas, tabagismo, né? Alguns medicamentos, né, como ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, podem, né, estar envolvido na ocorrência da fissura, né? Algumas infecções, né, infecções virais, rubéola, né, hipovitaminoses, né, então ácido fólico, né, está envolvido nisso aí também. As infecções toxoplasmoses, né, transmitidas pelos gatos. Existem várias causas aí que podem estar envolvido, né, na ocorrência da fissura. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês nesse quadro é que nem eu falei, às vezes a paciente vem com 3 meses de gestação, né, ela nem sabia que estava grávida, ela continua bebendo, ela continua fumando, né, ela não se cuida, né, não se alimenta de forma adequada, tem contato com outras infecções, né? E aí, justamente aí que pode ocorrer, né, essa malformação aí da face durante a gestação. Beleza? Vamos lá. O acompanhamento, pessoal, de um paciente fissurado, ele é multiprofissional, tá? Ele é multi e interdisciplinar. Ou seja, o cirurgião plástico aqui, como eu mostrei para vocês, ele é só um personagem aí que ajuda, né, na reabilitação desses pacientes, tá? Então, o cirurgião plástico ele é importante, né, mas também é importante que esse paciente ele tenha um pediatra, né, que ele tenha um acompanhamento fonoaudiológico, que tenha uma nutricionista para ajudar justamente naquela primeira etapa, né, da alimentação, né. Às vezes o paciente a mãe não sabe como alimentar esse bebê, né? Então aí daí a importância de um profissional da nutrição, né? Cirurgião dentista, né? Juntamente com o ortodontista, com o bucomaxilo, eles vão fazer parte do tratamento aí dos pacientes fissurados, né?
O otorrinolaringologista também é muito importante, né, para avaliar a necessidade de uns tubinhos de drenagem do ouvido, né, infecções, né. Médico geneticista, né, se aquelas famílias que querem aprofundar mais, né, tentar descobrir aí a causa da fissura palatina, né. O psicólogo também é muito importante para ajudar a família, tanto a família, né, como o paciente, a passar por toda essa situação, né? Existem várias outras, pessoal. Existem a assistente social, né? Existem o pessoal da enfermagem também, que é muito importante, né? O pessoal da terapia ocupacional, enfim. Como eu falei, o tratamento, o acompanhamento dos pacientes fissurados, ele é multi e interdisciplinar, tá? Então, cada um aqui vai montando a pecinha do quebra-cabeça para deixar ele inteiro no final, ok? Vamos lá, vamos partir para a classificação, né? Para a gente poder entender, classificar melhor como que são essas fissuras, ok? Vamos lá. O que a gente usa de parâmetro, pessoal, é a classificação de Spina, né? Que é bem utilizada hoje praticamente no mundo inteiro, tá? Então, essas linhas tracejadas aí são os locais, né, que a fissura ela pode, vamos dizer assim, se abrir, né? Tá? Ter essa fissura, ok? Então vamos lá. Ponto de referência nosso é um forame incisivo, tá? É um buraquinho, né? Um forame que ele fica, vamos dizer assim, a transição, né? Da gengiva com o palato duro, tá? É esse pontinho laranja que a gente marcou aqui. Quando que eu chamo ela de pré-forame, tá? Pré-forame é quando ela está à frente desse forame incisivo, desse pontinho laranja. Ou seja, qualquer fissura que pegue o nariz, que pegue o lábio, que pegue a gengiva e que pegue um pedacinho lá do palato duro, né? Essa fissura é chamada de pré-forame, tá? Pós-forame é quando essa abertura, essa fissura, ela fica após esse forame incisivo, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele acomete tanto o palato, pode acometer o palato duro e o palato mole, e também pode acometer somente o palato mole, tá? E, professor, quando que ela é completa, né? Quando ela vai pegar o nariz, o lábio, a gengiva, o céu da boca, o palato duro e o palato mole. Aí a gente chama de transforame, tá legal? Então, a classificação que a gente utiliza é a classificação de Spina, né? Pré-forame, quando ela pega somente nariz, lábio e gengiva, tá? Pós-forame, quando ela só pega lá atrás, no céu da boca, né? E a transforame é quando o paciente ele tem a abertura total, né? Aqui do unilateral ou bilateral, né? Desde o nariz, gengiva, lábio superior e o palato inteiro, ok? Vamos lá, então pré-forame aqui, pessoal, só para mostrar aqui, né? Então ela pode acometer aqui, ó, somente, né, o lábio, tá? Ela pode ser somente de um lado, ela pode ser dos dois lados, ela pode acometer o lábio superior, a gengiva, né, unilateral, ou ela pode ser dos dois lados. Quando o palato aqui, ó, tá íntegro, né, a gente chama essa fissura aqui de pré-forame, tá legal? Então lembra, aqui é o nosso ponto de referência, o forame incisivo, tá legal? Ó, aqui só um exemplo aqui de uma fissura pré-forame esquerda, né? Ó, você vê que o lábio ele tá limitado, né? Ele tá aberto, tá? Esse aqui é um paciente fissurado, né? Só que, ó, a gengiva, se você for ver também, ela também tá comprometida, tá? Ela tem essa curvazinha aqui, ó. Se ela não tivesse comprometida, ela ia estar retinha aqui, ó. Ok? Tá? Então, isso aqui é uma pré-forame, né? Que tá com o palato fechado, ok? Ó, tá vendo? O paciente tem uma abertura aqui, ó, comprometimento do nariz, da asa nasal, o lábio dele tá aberto, a gengiva dele tá aberto, só que o céu da boca dele aqui, ó, tá fechado, tá?
Então, a abertura aqui, ela vem até o forame incisivo, que fica mais ou menos nessa topografia aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é uma fissura pré-forame, ok? Vamos para pré-forame bilateral. Ó, pessoal, vocês conseguem ver aqui que, né, tem abertura, né, tá aberto, né, mas ele está incompleto, ele não chega até lá dentro do nariz, ok? Pessoal, isso aqui chama o prolábio, tá? Tem um nome técnico, essa parte aqui, ó, do nosso filtro nasal, tá? É a parte aqui do bigodinho aqui, tá? E essa estrutura aqui do osso, por onde saem os dentes, chama pré-maxila, tá bom? Vamos partir para pós-forame. Pós-forame, o paciente, olhando assim fisicamente, ele é um paciente normal, tá? Então o narizinho dele não vai estar comprometido, né? O lábiozinho dele vai estar fechado, a gengiva vai estar fechado, mas quando ele abre a boca você vê que tem essa abertura aqui, ok? O palato, ó, pessoal, forame incisivo aqui, tá? Aqui é o forame incisivo, então quando ele pega do forame incisivo até aqui a úvula, até a campainha aqui, né? Ele acomete o palato duro aqui e o palato mole aqui atrás, tá? Então essa aqui é uma pós-forame completa. Essa aqui já é uma pós-forame incompleta, por quê? Porque ela só comete o palato mole, tá? Então só tem uma abertura aqui atrás, tá legal? Olha aqui, ó, pessoal, uma imagem de um pós-forame. Você vê que aqui, ó, nessa região aqui do palato duro, ele tá fechado. Ele só tá aberto lá atrás, tá? Então essa é uma pós-forame completa. Olha esse paciente aqui, ó. Essa fissura aqui, você já consegue ver até o osso aqui, ó, o vomer, né, da face. Então, ou seja, essa abertura aqui, essa fissura, ela vem desde o forame incisivo, pega o palato duro e acaba pegando também o palato mole aqui. Tá legal? Pessoal, assim, é só para vocês terem ciência mesmo, mas o paciente abriu a boquinha para vocês viram essa abertura, o lábio tá normal, o nariz tá normal, a gengiva tá normal, essa aí é uma fissura pós-forame, tá legal? Vocês não precisam ficar pós-forame completa, incompleta, tá? Isso aqui pode deixar aqui com a gente que a gente dá o diagnóstico, ok? Mas eu só queria que vocês guardassem isso, pré-forame, pós-forame e transforame. Ó, transforame é quando o paciente vem com tudo aberto, né? Ela pode ser unilateral, somente de um lado, né? Ou ela pode acometer aqui os dois lados, tá? Pode ser unilateral ou bilateral. Olha aqui, ó, pessoal, como que é uma transforame, né? Ó, dá pra ver o narizinho aqui todo esticado, todo rebaixado, né? Então, ó, ele tem um comprometimento nasal, o lábio dele tá aberto, a gengivinha dele, ó, tá aberta, tá? O céu da boca dele inteiro tá aberto. Então, quando a gente tem essa abertura aqui completa, a gente chama de transforame, tá legal? Olha um outro transforame bilateral. Você vê que tem o comprometimento da asinha do nariz, né? O prolábio e a pré-maxila, né? E os lábios aqui e as gengivas aqui dos dois lados. Então tá aberto aqui, de um lado do lado direito e aqui do lado esquerdo. Esse aqui é o osso vomer, tá, pessoal? É o osso, vamos dizer assim, do nariz. Tá? A gente usa esse vomer aqui para ajudar também a fechar, fazer a cirurgia e fechar esse palato, tá bom? Isso aqui é uma transforame bilateral, então. Vamos partir agora para o tratamento. Tá? Vamos lá, e como eu falei, pessoal, existe uma linha do tempo no tratamento, né? Que vamos dizer assim, para aqueles pacientes que nascem, né, no período normal, né, sem ser prematuro, não tem nenhuma síndrome associada, não tem nenhum problema de saúde associado, né, existe uma linha do tempo que é quando a gente fala assim que são as etapas adequadas para o tratamento cirúrgico. Então o tratamento, na verdade, do paciente fissurado, ele já se inicia desde o nascimento, né? Então, daí que eu queria que vocês nos ajudassem, né, a fazer um diagnóstico correto da fissura, né? Porque muitas vezes o paciente, ele nasce, né, e
os interiores, a gente sabe de toda a deficiência dos interiores, né, da falta de profissional, né? Então às vezes o paciente ele vem aqui perdido, né? Então aí com vocês aí ajudando a gente, né, vai ser muito mais fácil, muito mais esclarecedor para o paciente e até para acalmar a família, né? Então no nascimento a gente faz o diagnóstico correto dessa fissura, né? Se ela é pré-forame, se ela é pós-forame, se ela é transforame, né? Tá? Então assim, o pré-forame e o transforame, ele é muito, vamos dizer assim, fácil de diagnosticar. Você só olha para o paciente, né? E esse paciente você vai ver que tá, o lábio está aberto, a gengiva está aberta, o céu da boca está aberto, né? O que a gente quer que vocês também prestem mais atenção é naqueles pacientes que tem a fissura lá no palato. Por quê? Olhando fisicamente, né? Você não consegue, é uma criança normal. Só quando ele abre a boca, quando ele chora lá, que você vai ver que o céu da boca está aberto. E a gente tem muito paciente que sai das maternidades, inclusive aqui em Manaus, né, sem o diagnóstico da fissura do palato, né? Então daí a importância realmente de examinar o paciente por completo, porque como eu falei, se você não diagnosticar, não falar para a mãe, ó, mãe, o paciente que nasceu aqui, ele tem uma fissura de palato. O que vai acontecer? É natural, a mãe vai pegar o neném para amamentar, vai botar ele numa posição mais deitada, né, mais tranquila para o bebê. E a gente sabe que existem algumas posições, né, as posições corretas para alimentar. Por quê? Se você botar esse paciente numa posição incorreta, esse paciente aí, ele tem uma chance de broncoaspirar, né, do leite ir para o pulmão, ele fazer uma pneumonia, ter que ficar internado, tá? Então daí a necessidade de se diagnosticar ainda no local de nascimento, né, se esse bebê tem uma fissura de palato ou não, tá bom? Então aqui em Manaus a gente está tentando pegar esses pacientes logo após o nascimento, assim que eles terem alta, né, da maternidade, para a gente poder orientar, né, esses pacientes de forma mais adequada, tá bom? Vamos lá, depois que ele nasceu, né, ele tem aquele período, né, até os 3 meses mais ou menos, para se desenvolver. Ou seja, nesse período aí ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, tá legal? A cirurgia do lábio, que é a queloplastia, ela está indicada a partir dos 3 meses de idade, tá? Então isso aí vai variar muito do grau da fissura, né? Do tipo de fissura, da extensão dessa fissura, né? Então aqui em Manaus a gente está operando aí esses pacientes por volta dos 5, 6 meses de idade, tá legal? Claro, existem todos os critérios que eu vou falar aqui daqui a pouco, tá bom? Passou essa etapa, 6 meses depois do término da cirurgia do lábio, né? A gente parte aí para a cirurgia do palato, tá bom? A indicação, o tempo adequado para a correção do palato, né? Para o fechamento do palato, é a partir de 1 ano até 1 ano e meio, mais ou menos, tá legal? Por quê? Nessa época aí que o bebê ele começa a querer balbuciar alguns sons, né? Então, vamos lá. A cirurgia do lábio, ela acaba sendo um pouco mais estética, né? Ajeitar, dar uma ajeitadinha no nariz, né? Fechar o lábiozinho desse paciente, tá? A cirurgia do palato já é uma cirurgia mais funcional, né? Mais reparadora. Por quê? A gente opera justamente nessa época para auxiliar, né, esse paciente a não falar, a falar mais de forma mais correta, né? De forma mais normal, vamos dizer assim, tá bom? Então, esse, teoricamente, ainda hoje, né, é o período ideal, né, para a gente abordar o palato, tá legal? Vamos lá. Então, essa linha do tempo aí é um basicão, tá, pessoal? Nem todos os pacientes vão ter que operar palato, né? Alguns vão só ter que operar palato, tá? Alguns têm comprometimento de gengiva, outros não, né? Então, vamos lá, partindo pro, né, depois do palato, esses pacientes aí eles ficam retornando com a gente de forma anual, tá?
Então, quando ele começar a chegar lá por volta dos 7, 8, 9 anos de idade, quando o canino começar a querer descer, é o período, né, adequado, ideal, para se fazer o enxerto ósseo, né, enxerto ósseo alveolar, que é a cirurgia da gengiva, né? A gente tira um pedaço de osso aqui da crista ilíaca, né, e coloca ali na abertura da gengiva, tá legal? Depois esse paciente continua, né, claro, se tiver necessidade de ortognática, né, tem o tratamento ortodôntico, né, que é importante também, preparar essa gengiva aí com o uso de aparelhos, né, antes de fazer a cirurgia da gengiva, antes de fazer o enxerto ósseo, ok? E vamos dizer assim, a última cirurgia de um paciente fissurado ficaria aí com a rinoplastia, né, que é a cirurgia do nariz, lá por volta dos 15 até os 18 anos de idade, desde que ele tenha completado aqui todas as etapas prévias aqui do tratamento, entendeu? Isso aqui a gente ainda não conseguiu, a gente tem conseguido aqui em Manaus seguir, né, esse protocolo aqui, né, esse tempo ideal de tratamento, né, mas a partir daqui a gente já começa a ter mais dificuldade, entendeu? Justamente por causa da falta de ortodontista, né, do bucomaxilo, né, que ajuda a gente na cirurgia da gengiva, né, então a gente tá fazendo muito, tendo muito pacientes com necessidade de enxerto ósseo, já mais aqui nessa etapa, né, ou seja, essa etapa aqui já era para a gente estar tentando fazer a cirurgia do nariz, tá bom? Vamos lá, então a cirurgia do lábio, queiloplastia, né, que a gente chama. Quem é que pode operar? Como eu falei, né, a partir dos 3 meses de idade, né, já se pode operar, né, aqui em Manaus a gente está operando entre 5 e 6 meses de idade, tá legal? O peso, ele tem que estar, né, no caso dos 3 meses, ele tem que estar acima de 5 quilos, né, ou seja, existe aquela tabelinha, né, do crescimento, do peso, né, justamente com a idade desse paciente. Então, ele tem que estar acima lá naquela linha média, pelo menos, para a gente poder indicar a cirurgia aqui, tá bom? Aqueles pacientes que estão abaixo, né, que não estão tão desenvolvidos, né, existem trabalhos que apontam que existe maior chance de complicações nesses pacientes, tá bom? Então, por isso que às vezes um paciente chega aqui, vamos dizer assim, com 3 meses de idade, mas ele está pesando 4 quilos, por exemplo. Ou seja, ele não está apto para operar, entendeu? Tá? Então, como eu falei aqui, ó, esse paciente ele tem que estar saudável, tá? Ele não pode estar resfriado, com alguma infecção, né? E o exame de sangue dele tem que ter uma hemoglobina acima de 10 para poder passar, né, para a gente poder estar apto para poder fazer a cirurgia, a queloplastia. Bom, a palatoplastia, né, o fechamento do palato, como eu falei, a partir dos 12 meses de idade, de 1 ano de idade, né, a gente também tem aí operado esses pacientes com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, assim é o período realmente ideal, bom? O peso aqui, como eu falei, de acordo com aquela tabelinha, o paciente ele não pode estar abaixo da linha média do peso dele, né? A gente já viu também, além dos trabalhos, a gente vê que esses pacientes, quando operam com baixo peso, eles acabam abrindo o palato de novo, tá? Então isso é ruim, porque esse paciente vai ter que passar por um outro procedimento cirúrgico, né? Já vai ter cicatriz naquela região, o tecido ele perde as estruturas elásticas, né? Então a chance de esse paciente ter uma, vamos dizer assim, complicação numa outra cirurgia também é considerável, tá bom? Como eu falei, está saudável no dia da cirurgia e o estado nutricional ele tem que estar bom, ok? Não adianta, às vezes os pacientes são gordinhos, mas você vê que muitas vezes ele é vamos dizer assim, desnutrido, né? Então daí a importância de ter um pediatra para acompanhar o estado nutricional dos pacientes. Legal? Vamos lá. Aqui a gente atende no Hospital Infantil Dr. Fajardo, tá? Pelo questionário aqui eu vi que muita gente aqui botou Fundação Secom, né? Antigamente realmente
as cirurgias eram realizadas lá na Fundação Secom, né, pelo pessoal da cabeça e pescoço, né. O ICAM, né, é um hospital infantil de referência aqui, mas para patologias pediátricas, né, e mais o tratamento dos pacientes fissurados, com fissura labiopalatina, é realizado somente aqui no Hospital Infantil Dr. Fajardo em Manaus. Legal? Essa aqui é a nossa equipe, né, multidisciplinar, né, claro, tá faltando gente aí, tá faltando otorrino, tá faltando psicólogo, tá faltando assistente social, né, mas aí na foto a gente tem 2 fonoaudiólogas da nossa equipe, né, a enfermeira, que é instrumentadora também, o Dr. Ricardo, que é o outro cirurgião plástico, que também opera os pacientes fissurados, né, esse aqui é o Dr. Ali, né, que é o diretor aí do Hospital Infantil Dr. Fajardo, né, e a gente tá aqui para ajudar essas crianças aí que estão aí nos diversos municípios aí do nosso estado. Legal? Pessoal, quem quiser mandar alguma mensagem, né, entrar em contato com a gente, tá? Esse aqui é um e-mail nosso, tá? Esse telefone aqui é o telefone do Hospital Dr. Fajardo, mas eu vou disponibilizar aqui também o meu contato com a Evelyn, né? Para quando vocês tiverem alguma dúvida e tal, vocês podem entrar em contato. Ou a gente pode começar a ver essa parte aí sobre teleconsulta, né? Ajudar aí vocês de como proceder, né? Inicialmente, no diagnóstico correto, tá? A Fono também ela vai ajudar a gente aqui a orientar vocês, né? Como é que qual é melhor bico de mamadeira, né? Posição correta para amamentar esses pacientes, né, para que vocês aí mesmo do município de vocês possam dar um suporte adequado, né, ideal para esses pacientes aqui, que a gente sabe que o Amazonas é um estado aqui de limites assim, intercontinentais, né, que a gente fala, né, então a gente sabe de toda a dificuldade, da distância, né, dos municípios até aqui, né. E eu acredito aí que vocês, com a orientação, com nossas conversas aqui, vocês consigam também dar um suporte legal para todos os pacientes fissurados que estão aí. Tá legal? Pessoal, se ficar alguma dúvida aí, pode mandar, né? Falar com a professora Cássia, com a Evelyn aí. A gente está à disposição aqui para ajudar vocês aí no que for necessário. Tá ok? É isso aí, obrigado pela atenção de todos. Não esqueçam de preencher o formulário, tá? Para a gente poder ter uma noção, né? E poder fazer algumas, né, estratégias, ter algumas estratégias para poder levar mais informações para vocês, né? Ver o que vocês realmente precisam para a gente poder bater mais e a gente melhorar cada vez mais o nosso suporte nesses pacientes. Beleza, pessoal?